Olá, cursista. A gente tem aqui um exemplo da normal, tá? Diretamente aplicado à área de biologia, na área de farmácia, se você quiser utilizar. Então, a gente vai aplicar esse teste da normal aqui sobre a amilase. A amilase é uma enzima responsável por parte da digestão e produzida pelo pâncreas e glândulas salivares. Geralmente, um sujeito dito saudável deve ter uma amilase entre 25 e 125 unidades por litro. Essa aqui é a unidade que se calcula. E o desvio padrão desses resultados aí, ele gira em torno de 20 unidades, para mais ou para menos. Um pesquisador coletou os valores de amilase no sangue de 35 pacientes aparentemente saudáveis. Deseja-se saber, utilizando um nível de significância de 1%, ou seja, 1% porque é da área de saúde, é uma área perigosa. Você pode, você não é obrigado a ter grandes tolerâncias, então ele trabalha com uma tolerância bem ajustável aqui, bem dura mesmo. Tá? E ele quer concluir se o valor médio da amilase nesses pacientes coloca-os numa posição de saudáveis ou não saudáveis. Bom, primeira coisa, construir a minha possível distribuição normal. Então, se ela se comporta entre 25 e 125, então o ponto do meio dessa distribuição aqui é 75, tá? Por quê? Porque se você somar aí 25 unidades por litro. Se você somar aí 25 com 125 vai dar 150. Dividido por 2, então dá 75. O que eu quero? Eu quero estabelecer aqui quais são os limites para ele ser tido normal. Então a gente tem aqui o mínimo 25, o máximo 125. Se ele ultrapassa isso aqui, ele tem problemas no pâncreas. E se ele está muito abaixo, ele também tem problemas no pâncreas. Cada especificidade aqui vai gerar uma doença diferente, tá? O que eu quero? Eu quero saber se esse valor aqui de 96 ele se comporta estatisticamente aqui dentro. Numericamente eu estou vendo que 96 ele está entre 25 e 125. Então como é que a gente faz isso? Primeira coisa que a gente tem que definir os nossos limites, tá? Certo. E outra coisa que faltou comentar aqui é que o nosso teste é bicaudal. Por quê? Porque ele tem causas na direita e causas na esquerda. Então ele tem uma região de aceitação aqui de H0, que a gente vai testar se eles são saudáveis, tá? Saudáveis. E se ele é saudável, ele tem que estar aqui no meio. Então Mi, ou seja, a média deles tem que dar 75 para ele ser saudável. E a hipótese contraditória desses camaradas aí é que Mi seja diferente de 75. Ou seja, estatisticamente, Mi pode ser diferente para cima ou diferente para baixo. Ok? O que a gente tem que definir aqui são esses pontos. Se o ponto fica nessa região, nessa ou nessa. Nessas duas aqui a gente aceita, nessas aqui a gente rejeita, tá? Indivíduo não saudável nessas regiões. E nessas duas aqui, vizinhas, indivíduos saudáveis, tá? Como é que a gente faz isso? Primeira coisa, vamos estabelecer aqui que o meio, o 75, ele vai equivaler a zero na distribuição normal, tá? E o que vai acontecer aqui? Eu vou pegar o valor da esquerda e vou pegar o valor da direita. Então, o que eu tenho que fazer? Se eu tenho 1% na distribuição toda, capacidade de errar, é porque esse 1% ele tem que ficar meio para cá, 0,5%, e ele tem que ficar 0,5%, não é 50%, viu? É 0,5%. O que diz isso aqui? Isso aqui diz que nessa região eu tenho 49,5% e nessa segunda região aqui eu tenho 49,5% também, tá? O que eu vou fazer? Eu vou consultar esse valor aqui no meu R, tá? Então isso aqui a gente vai apagar para não ficar tão poluído e eu vou estabelecer o valor negativo e o valor positivo, tá? Então como é que eu vou fazer isso? Bom, eu venho aqui, vou pedir o QNorm, que é o comando para a gente consultar a tabela, e eu quero pegar 0,495, que é 49,5%. A minha distribuição normal ela vai ter média 0, porque é no meio, e variância 1, porque é um padrão da distribuição normal. Ctrl R, está aqui o valor. Opa, na verdade nós erramos aqui. Nós temos que pedir aqui, ó, é 0. Se você está trabalhando com 0,5%, então é porque você vai trabalhar com 0,005.
tá? Então seria 0,005, ou a mesma coisa que 0,5%, tá? Ctrl R, ele deu menos 2,57, isso para a esquerda, porque ele vai ser negativo. E para a direita você também bota aí o QNorm, ele vai dar o mesmo valor, só que agora vai ser 0,995, vírgula 0, que é a média, e variância 1, Ctrl R, 2,575829. A gente estabelece aqui, novamente, a nossa distribuição normal. Vou construir aqui. Bom, estão construídas aqui essas duas regiões, tá? Essa aqui é a região 1 e essa aqui é a segunda região. No meio a gente aceita, nos extremos a gente rejeita. O que eu vou fazer agora? Eu vou calcular o meu Z, o Z calculado. Eu tenho que calcular, na verdade, sobre o 96, tá? Então seria 96, daquela função lá, x barra, menos mi e tal, menos o meu mi é 75, tá? Dividido pelo quê? Dividido pelo desvio padrão populacional. Nesse caso aqui, ó, 20 unidades, dividido pela raiz de 33, certo? Nesse caso aqui, o Z calculado, ele deu o quê? Então o resultado aqui foi 6,03, tá? Repetindo aqui, ó, 96 menos 75, que é a média geral. 96 foi a média dos pacientes, então isso aqui é a amostra, isso aqui é a população. Isso aqui é o seu desvio padrão populacional, e isso aqui é a raiz quadrada de N, ou seja, a quantidade de pacientes. Opa, não são 33, são 35, tá? 35. Nesse 6,21, esse aqui é a minha... quando eu utilizei aqui a raiz de 35, ele vai para 6,21, ele está mais ou menos aqui, ó, 6,21. E a conclusão, eu rejeito a hipótese H0, porque a pergunta é, esses indivíduos podem ser ditos saudáveis? Porque a minha hipótese inicial era essa. Mi, eles são iguais a 75, isso é a média. E a hipótese alternativa é que Mi seja diferente de 75, ou seja, seja diferente para mais. Nesse caso aqui, nós encontramos o quê? Nós encontramos o 6,21 na região de rejeição de H0. Poderia dar negativo? Poderia, era só a minha média ser abaixo de 75, isso aqui seria negativo. Mas no caso aqui deu 6,21, ele ultrapassa e esses indivíduos são tidos não saudáveis. Mas na verdade, olha só, não são os 35, são em média do grupo. Média dessa seleção, é uma média isso aí, não quer dizer que os 35 sejam doentes, mas provavelmente nós tenhamos pessoas que não se enquadram ali. Agora, a pergunta seria, qual é a quantidade de pessoas que se encaixam nessa situação? Não sei, aí teria que ser uma questão do pesquisador. O que ele está analisando? É o alimento, ele está analisando a condição social, é o comportamento. Então aí seria uma coisa mais de pesquisador. O que a gente pode concluir? Que esses indivíduos, dentro desses padrões, eles não são saudáveis, em média, tá? Não é o ponto, eu não estou apontando aqui qual é o CPF da pessoa que está com problema de amilase, problemas digestivos de maneira geral, tá? A gente fica por aqui para o teste normal, tá? A gente tem outro exemplo lá que foi postado, e se sentirmos necessidade, ao longo do tempo a gente posta mais vídeos, tá? Obrigado e até mais.